Fala galera, tudo certo? Em 2007, uma dupla de diretores fizeram um belíssimo e maravilhoso filme chamado Onde os Fracos Não Têm Vez aqui no Brasil, No Country for Old Men, nos Estados Unidos. E eles eram nada menos que os irmãos Coen. Os irmãos Coen, para quem não sabe, ficaram muito famosos fazendo Grand Lebowski, fizeram Fargo, e fizeram agora recentemente não, há 7 anos atrás, o The Ballad of Buster Scruggs, a balada de Buster Scruggs, que é um grande filme, e foi aí a primeira vez que eu tive contato com o cinema dos irmãos Coen. Então, esses dias atrás eu resolvi pegar um filme deles muito citado, que ganhou inclusive o Oscar de 2008 como o melhor filme do ano, naquele ano, e Onde os Fracos Não Têm Vez é um filme maravilhoso dos irmãos Coen. A começar, claro, com a atuação assombrosamente maravilhosa de Javier Bardem. E é muito louco, você pega ele, você vê uma foto dele na internet, ele é completamente diferente do assassino impiedoso e, assim, maluco que ele faz no filme, o Anton Chigurh, né? É simplesmente maravilhoso. Para quem não sabe, a história é basicamente um cara no meio da sua caçada, né? Eles moram no sudoeste do Texas, né? A história se passa inteira no sudoeste do Texas. E um cara numa caçada, né? Ele acaba indo mais adiante para... Ele atirou num cervo, um veado, alguma coisa assim. E ele tava seguindo o rastro de sangue. E, cara, ele chega e se depara com uma cena de uma negociação de drogas que com certeza não deu certo, né? Porque tá todo mundo morto lá, 4 carros e etc. E tem um vivo, né? Inclusive esse cara pede água pra ele e ele não tem água nenhuma. E ele começa a dar uma olhada, vasculhar um pouco o lugar e acha uma mala recheada de dólar. Pega e daí começa a caçada impiedosa do Chigurh para pegar esqueci o nome dele, Llewellyn, né? Para pegar o dinheiro, reaver esse dinheiro de volta. E, cara, o Chigurh é um assassino impiedoso. A cena, inclusive, dessa mal sucedida transação de drogas lembra muito Breaking Bad. Na verdade, toda a ambientação do filme lembra muito Breaking Bad. Poderia ser um spin-off de Breaking Bad, porque muitas vezes eu fiquei, caramba, cara, parece muito que se passa no universo de Breaking Bad isso. Pode ser que Vince Gilligan tenha se influenciado um pouco, não sei. O Breaking Bad, com todas as suas referências, tudo é uma obra muito original, assim, na época pra TV, mas Breaking Bad, se eu não me engano, saiu em 2008, Onde os Fracos Não Têm Vez saiu em 2007, né? Então, quem sabe não teve alguma influência de Onde os Fracos Não Têm Vez em Breaking Bad, porque lembra muito todas essas transações de drogas que se tinha no Breaking Bad, que era rotineiro no Breaking Bad, né? Mas enfim, Anton Chigurh, ele é um assassino, cara, que se move como os grandes assassinos da história do cinema, como Jason, como o Michael Myers, se move de uma forma lenta, sempre muito calmo, andando muito calmo, sem nunca demonstrar nenhuma emoção, né? E completamente frio. E todo é um tipo de personagem que você consegue notar, saber quem é, né, pela silhueta. Então você só desenha só o cabelinho dele e você já sabe que é o Chigurh. É um personagem icônico que os irmãos Coen são excelentes para fazer personagens icônicos, né? Já tinham feito em Grande Lebowski. O Grande Lebowski, o Dudes, né? Ele é um personagem icônico. Tanto é que depois saiu Religião sobre o Dudesen, né? Que é a religião do deísmo. Então, cara, os irmãos Coen, eles são muito ágeis em criar um bom personagem para as telas de cinema.
E, cara, Anton Chigurh é um personagem, assim, desse nível e que foi considerado como o maior vilão da história do cinema no século XXI. Pra quem não sabe, Onde os Fracos Não Têm Vez é um dos melhores filmes do século XXI, com certeza. É um filmaço mesmo, que vale muito a pena ser visto, pela atuação do Javier Bardem, que nem queria fazer o filme. Ele disse para os irmãos Coen que queria muito fazer um filme com eles. Claro, os irmãos Coen são completamente influentes no gênero, na arte do cinema, né, no audiovisual, eles são unanimidades. E o Javier Bardem queria trabalhar com eles, porém ele disse que não queria ser um assassino e também não queria ter muitas falas, porque o inglês dele não era bom. E, cara, ele entrou no projeto, e não só entrou no projeto, como fez um personagem icônico dentro da sétima arte, cara. É simplesmente brutal o que o Javier Bardem faz aqui. Ele se entregou completamente ao personagem e é simplesmente unbelievable o que ele entrega em Onde os Fracos Não Têm Vez. Onde os Fracos Não Têm Vez, às vezes, me passa até meio que um pós, mas um pós muito adiante, assim, do cinema de faroeste, né? Ele até, às vezes, é acreditado como um filme faroeste, assim, por conta de toda a sua ambientação e por conta do xerife, por conta da ligação que o xerife tem com o passado, né? E, claro, o Texas foi um lugar muito importante no Velho Oeste e etc e tal. Então, tem até não sei, meio que uma conversa entre o gênero de faroeste e o Onde os Fracos Não Têm Vez, que, na minha opinião, não é um filme de faroeste, é um filme de ação, mas que conversa bastante com o cinema faroeste. Também dizer que é um filmaço, cara, é um filmaço. E o que eu ia falar mesmo? Nem lembro mais, cara, nem lembro mais. Mas, lembrei, o xerife fala muitas vezes sobre o passado, né? Termina o filme ele contando o sonho, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele sempre fala muito sobre o passado e sobre a visão nihilista que ele tem do mundo atual, né? Do mundo atual, que o filme se passa na década de 80. Então, o filme conversa muito com isso, com meio que a mudança dos tempos, né? Meio como as coisas evoluem, como acaba meio meio que as coisas ficaram meio impessoais, assim, né? E ele até fala que, porra, antigamente o Velho Oeste, a cidade não tinha muita violência, tanto que o pai dele, se eu não me engano, era policial e trabalhava desarmado e tudo, mas que hoje em dia é, assim, bizarro o nível de violência, tudo, e é o que a gente vê no filme o tempo inteiro, com Anton Chigurh sendo extremamente violento o tempo inteiro. Cara, é um filmaço mesmo, assim, merece muito ser visto, e é isso, cara. Valeu e até a próxima.